capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequena fé, da vossa fé. Alguém atende para mim, por favor? Atende aqui, filho. É ligação importante. Versículo 20. E eles respondeu: por causa da pequena da vossa fé, da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiver fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas desta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Pai bendito, eterno que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade no céu e na terra. Obrigado, Senhor, por cada dia ter a tua bondade, ter o pão, e obrigado, sobretudo, pelo pão da vida que é Jesus Cristo. Senhor, pedimos nessa hora que nos fale por meio da tua palavra, que nos fale por meio da tua sagrada palavra, Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Quando chega a hora de descer do monte, quando chega a hora de descer do monte, nossa vida, amados, enquanto cristãos, ela é pautada em dois aspectos: a devoção e o serviço. Assim somos nós enquanto cristãos. Nossa vida é pautada dessa forma, na devoção e no serviço. Interessante que quando temos uma vida de devoção profunda, sincera, nós conseguimos enxergar melhor a realidade do serviço. E eu creio que os irmãos já tiveram essa percepção espiritual. Quando você chega num nível de espiritualidade, de intimidade com Deus, de anseio pela presença dEle, seus olhos se abrem ainda mais para servir. Esses dois aspectos da vida cristã, da nossa vida enquanto discípulos de Jesus, precisa de tempo, de dedicação e, sobretudo, de muita disciplina. Precisa de empenho,
de abrir mão de privilégios pessoais. Quais aspectos? A devoção e o serviço. Em nossa jornada de discípulos aqui na terra, discípulo de Jesus, nós vamos sempre precisar entender isso. Devoção e serviço. Serviço, devoção. Repito, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você enxerga o valor, a necessidade do serviço. Repito, isso vai exigir de você tempo, dedicação, vai exigir de você empenho, sobretudo muita disciplina. Em contrapartida a essas duas realidades, nós precisamos estar atentos. Como assim? Atentos. Porque nós não podemos confundir devoção com religião e serviço com ativismo religioso. Nós não podemos confundir devoção com religião e serviço com ativismo religioso, porque muitos confundem. A devoção é uma religião e o serviço é um ativismo. Aquela coisa de preencher tempo, lacuna, preciso fazer alguma coisa. Nós não podemos confundir e temos que tomar cuidado com isso. E esse texto que nós lemos, eu só li a partir do versículo 14. Esse texto que nós acabamos de ler, ele tem essas duas realidades contidas. Em que sentido? Jesus está no monte da transfiguração com 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Então, no monte da transfiguração, a gente conhece como monte da transfiguração, Monte Hermon, que significa ungido. Eles estão no Monte Hermon, que significa ungido, e lá Jesus é transfigurado, e uma porta da eternidade se abre. E quando a porta da eternidade se abre, ou seja, o Kairos entrou no Cronos, a eternidade entrou na nossa realidade, aparece diante dos olhos dos discípulos Elias e Moisés, Moisés e Elias. Então, transfigurados estão Jesus, Moisés e Elias. E pelo texto nós vamos perceber que os 3 conversam, bate-papo, transfigurados. Eles estão aonde? Em um monte. Nós podemos tomar, irmãos, eu quero que você preste bem atenção nisso, por favor. O Monte Hermon, ou Monte da Transfiguração, como sendo uma ilustração, podemos dizer assim, do que é a devoção. Não que estar no monte ou ir para o monte significa a sua vida de devoção, de maneira nenhuma. Você não precisa ir para o monte para você ter devoção. Aliás, o maior símbolo de devoção não é um monte. O maior símbolo de devoção é um quarto. Entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, fala em seu pai em secreto, que em secreto seu pai te responderá ou te recompensará. Não que o monte seja símbolo da devoção, mas vamos entender assim, que o monte aqui representa a devoção, porque Jesus muitas vezes foi para o monte, para buscar o Pai. É no Monte das Oliveiras que ele faz a oração mais difícil de sua vida. É no Monte Calvário, ou Caveira, que ele entrega a sua vida. Então podemos entender que monte representa aqui uma vida de devoção.
Agora, eu quero que você leia comigo o versículo 9. Olha o que diz o versículo 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Preste atenção nessa expressão do versículo 9 no seu início. E descendo eles do monte. Então, chegou a hora em que eles tinham que descer. A nossa mensagem vai entrar por esse caminho. A hora em que tiveram que descer do monte. E quando eles descem do monte, vem a outra realidade. Qual é a outra realidade da nossa vida enquanto discípulo? Serviço. Voltando, recapitulando. O monte aqui, ele muito bem representa a devoção. Busca, oração, entendimento das Escrituras. Porque diante de Jesus está Elias, Moisés, na ordem lógica, cronológica. Moisés, que representava a lei, e Elias, que representava os profetas. Lei e profeta representa a palavra, o Antigo Testamento, que apontou o caminho para Jesus, que representa aqui a graça, que veio depois da lei e dos profetas. Então, não é assim algo simples, no sentido de representar o monte sendo a própria devoção, porque naquele momento tem no monte palavra viva, profecia, lei, profetas, busca, oração e glória. Para completar, eternidade entrando no Kairos, no Cronos, perdão. A realidade eterna entrando no mundo físico. Tudo isso faz parte da nossa vida de devoção. Quem está entendendo, diga amém. Ok. Só que eles descem do monte. E quando eles descem do monte, vem a outra realidade: servir. Servir a quem? Servir as pessoas. Servir as pessoas. Porque essa, meus irmãos, é a nossa realidade enquanto discípulos, enquanto crentes. A nossa realidade é monte, serviço. Devoção, serviço. Serviço, devoção. É claro que esse momento não durou muito tempo. Nós não temos como precisar quanto tempo durou a estada de Jesus com 3 dos seus discípulos no Monte da Transfiguração. Nem sei quem trouxe água, acho que foi Lili, né? Então, obrigado, Lili. Mas o fato é, amados, que chegou a hora de descer do monte. E aí eu quero nesta manhã, amados, olhar com você o que cerca esse momento em que Jesus e os seus discípulos descem do monte da transfiguração. O que se constata nesse momento em que eles descem do monte da transfiguração? Eu quero que você preste bastante atenção comigo o que está escrito na palavra, pois isso aqui faz parte, ou deveria fazer, da nossa vida enquanto discípulos. Vamos lá. A primeira coisa que nós vamos olhar aqui e observar, que cerca esse momento, quando os discípulos de Jesus descem do monte, é o seguinte: uma falta de compreensão do que tinha acontecido no monte. A primeira coisa que esse texto que nós lemos, e esse contexto, vai nos mostrar que houve uma falta de entendimento do que acabara de acontecer no monte.
Eles descem e no pé do monte, eles não entenderam o que tinha acontecido lá. Eles quem? 3 discípulos, não os outros 9. 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Eles não entenderam o que aconteceu no monte. Isso está relatado no versículo 9 ao versículo 11. Jesus pediu aos 3 discípulos para guardarem em segredo até a sua ressurreição. É mais ou menos assim, olha, o que vocês viram lá, vocês vão contar, mas não agora, só depois da minha ressurreição. Pasmem vocês, eles não entenderam nem o significado da palavra ressurreição. Olha o versículo 10, por favor. 10. Mas os discípulos o interrogaram. Aí você para comigo nos 2 pontos. Pare comigo nos 2 pontos. O entendimento lógico, para não dizer espiritual, vamos ficar no lógico, seria: Senhor, mas como assim ressurreição? Senhor, a gente não vai poder dizer que nós vimos Elias e Moisés? A pergunta dos discípulos, ou a interrogação, foi a seguinte: por que dizem, pois, que os escribas ser necessário que Elias vinha primeiro? Ora, meus irmãos, a pergunta dos discípulos claramente nos mostra que eles não entenderam nada do que aconteceu no monte, porque eles estavam interessados em saber por que Elias veio primeiro. Claro que a figura de Elias está lá no Monte da Transfiguração, evidentemente que sim, e parece que há uma conexão na pergunta dos discípulos, mas não há conexão lógica, porque eles não entenderam o que aconteceu. E a resposta está na própria resposta de Jesus, no versículo 11. De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. Para ser mais claro e preciso, Jesus teve que esclarecer aquilo que não estava nos anais para ser esclarecido. Preste atenção. O que eles viram no monte? Ainda agora nós vamos entender que eles não entenderam nada. O que eles viram no monte? Eles viram Jesus transfigurado, Elias e Moisés. E Pedro, você pode ler no texto, diz assim: Senhor, arma aqui uma tenda, vamos armar aqui tenda para o Senhor, para Elias e para Moisés. E depois diz o texto que Deus do alto falou: esse é meu filho amado em quem tenho alegria. E eles descem do monte e perguntam a Jesus, ou estão interessados em saber o que os escribas estão falando sobre Elias. Percebeu que há desconexão? Jesus pede para guardar segredo, e talvez nem precisasse, porque eles não entenderam nada. Assim vive a geração de hoje. A geração de hoje não está entendendo muito do que Deus está fazendo no mundo espiritual. Nós temos uma geração, meus irmãos, que quer ver as tendas construídas. Nós temos uma geração
que quer armar tenda, que quer ver tudo acontecer diante dos seus olhos, uma geração contemplativa. Assim temos essa geração. Ela não entende que a glória do Senhor não está em lugar, em coisas. A glória do Senhor está em Cristo. Pedro não entendeu, ele quis armar um tabernáculo, e o tabernáculo já foi no tempo do Antigo Testamento, até no tempo deles, já foi. Ou seja, Pedro queria armar algo visível, e não estava percebendo que a glória estava diante dos seus olhos, Jesus. Assim está a geração hoje, ela só sente a glória se ela estiver vendo algo palpável. Nós temos uma geração que dorme na hora que Deus está falando. Porque o texto vai dizer, no versículo 5, Deus falando: esse é meu filho amado, em quem tenho alegria, a ele ouvi. E você pode reparar que essa expressão, a ele ouvi, ela não tem lá no batismo de Jesus. Lá no batismo de Jesus só tem: esse é meu filho amado em quem tenho alegria. Aqui se repete a expressão: esse é meu filho amado em quem tenho alegria, a ele ouvi. Essa expressão, a ele ouvi, está aqui, não está no batismo. Por quê? Porque Deus estava falando com os 3 discípulos. O Pai estava falando. Estava sim elogiando o Filho, mas estava falando para os seus discípulos: a ele ouvi. E os discípulos estavam dormindo. Nós temos uma geração, meus irmãos, que não está entendendo nada. Por quê? Porque está dormindo. Deus está falando e a geração de hoje está dormindo. Interessante, né? Ao mesmo tempo está contemplando, ou está querendo viver a realidade contemplativa, fundamentada em coisas, ao mesmo tempo dorme. Quando Deus fala. Algumas vezes já ouvi alguém dizer assim: eu não consigo ler a Bíblia não, quando começo a ler a Bíblia eu durmo. Eu só consigo entender que está igual esses discípulos. Deus está falando, ele dorme. E por que dorme? Porque não tem devoção, irmãos. Não tem relacionamento com Deus. Não está entendendo os mistérios do reino de Deus e da pessoa de Deus. Aí dorme. Quando eles descem do monte, a primeira constatação é essa: não entenderam o que estava acontecendo no monte. E o que estava acontecendo no monte, para a gente passar para outro ponto, Jesus estava mostrando a eles. Está vendo Moisés? Ele representa a lei. Estão vendo Elias? Ele representa os profetas. Estão me vendo? Eu sou a pura graça gloriosa do Pai diante dos seus olhos. Moisés e Elias apontaram para mim. Moisés e Elias apontaram para a minha chegada. Eu estou aqui diante dos olhos de vocês. E eles não entenderam isso. Segunda realidade que esse texto nos mostra depois que os discípulos descem do monte com Jesus. Sabe o que nos mostra depois que eles descem do monte? Uma multidão de pessoas necessitadas, sem saber o que fazer para resolver seus problemas. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem. Eu fico aqui porque tem uma multidão esperando Jesus descer do monte com os discípulos. Essa multidão não sabe o que fazer, é uma multidão perdida. No dia seguinte, que acontece a transfiguração, desce Jesus
com 3 dos seus discípulos, e quando eles descem no pé do monte, uma multidão estava esperando por Jesus. Eu acho que agora a gente pode entender que tem hora que a gente precisa descer do monte, mas quando descemos do monte, deparamos-nos com muitas pessoas que não sabem o que fazer. E vai uma pergunta: o que fazer? O que fazer? Cruzar os braços? Jogar para outro? Olha, mas você não está descendo do monte? Não está vindo de uma devoção? Não está vindo de um culto onde a presença de Deus foi sentida? Ora, não estamos descendo do monte cheios da presença? Ora, não estamos descendo do monte onde entendemos que Jesus veio a esse mundo e que a lei e os profetas apontaram e ele de fato veio? Ora, não estamos descendo do monte onde Deus falou? Ora, é contraditória na vida de um cristão quando descemos do monte cheios da presença de Deus e simplesmente negligenciamos a multidão que não sabe o que fazer. É contraditório. Completamente contraditório. Quando descemos do monte, descemos cheios da graça, para desejar mais de Deus, mas também cheios para atrair pessoas necessitadas. Quando você desce do monte da devoção, você desce cheio da graça, mas pode ter certeza que você desce cheio também da graça que atrai pessoas necessitadas. Eu não sei se você já reparou, quanto mais você se aproxima da graça de Deus, mais Deus coloca pessoas se aproximando de você, porque precisam de algo que vem de você. É o que está acontecendo aqui. Jesus está descendo do monte cheio. Ele é a própria graça em pessoa. E quando ele desce, uma multidão o cerca com 3 dos seus discípulos. Por quê? Porque Jesus tinha algo para dar, tinha algo para fazer, tinha algo para oferecer. Irmãos, quem não tem nada de Deus, não tem nada para oferecer às pessoas. Quem não tem Deus na sua plenitude, no seu espírito, quem não tem a graça de Deus, não tem nada para oferecer às pessoas. E tudo que vai acontecer é que as pessoas vão se aproximar de você, mas não querendo Deus, mas querendo uma informação, querendo fofoca, querendo disse-me-disse. Mas quando você está cheio da graça, da presença de Deus, Deus coloca pessoas, multidões perto de você, porque Deus sabe que você pode ser instrumento para abençoar as pessoas. Vida cristã é isso, amado. É subir no monte da devoção e é descer para ser instrumento de Deus. Vou repetir. Vida de cristão é exatamente isso. Você sobe no monte da devoção, você recebe glória, graça, você sente a presença de Deus, você é cheio do Espírito, você entende o mistério de Deus, o reino dos céus vem sobre você, a eternidade vem sobre você. Mas quando você desce, você bate de frente com a realidade de pessoas que precisam de Deus, que precisam de cura, que precisa de você como cura de Deus, como remédio de Deus. Você acha que Deus vai colocar pessoas na sua frente? Você acha que Deus vai colocar pessoas para você abençoar, sem que antes Ele não saiba que você está cheio dEle?
Posso ouvir um amém? A última coisa que se constata aqui no momento em que eles descem do monte. Esse momento constata-se a realidade de 9 discípulos despreparados para serem operosos na fé. Esse momento constata-se a realidade de 9 discípulos despreparados para serem operosos por falta de fé. Um pai se ajoelha diante de Jesus, pede clemência, porque seu filho está endemoniado, lunático, se jogava no fogo. Agora repare, irmão, amado, o versículo 16. Olha o versículo 16 comigo. E apresentei-o aos teus discípulos. Quais discípulos? Os 9 que ficaram. Preste atenção nisso porque é importante. Mas eles não puderam curá-lo. Aí você vai dizer: claro, pastor, que não curá-lo. Eles não estavam no monte. Faz sentido? Até faz. Mas a razão não é essa. A razão está no versículo 17. Por que esses 9 discípulos não usaram de autoridade e expulsaram o demônio? Em outras palavras, por que esses discípulos não serviram a esse pai? Porque a gente pensa que servir é tocar na igreja, é ministrar uma aula na escola bíblica dominical, é cuidar da cantina. É também, e precisa também. Mas o nosso principal serviço é cuidar de gente. Nosso principal serviço é abençoar gente. Nosso principal serviço é ser instrumento de cura em gente. Por que esses discípulos não puderam servir esse pai? Jesus está dizendo: por falta de fé, por serem incrédulos. E perverso. Você sabe o que esses discípulos estavam fazendo? Tendo discussão tola com os escribas. Discussão tola. O que é discussão tola? Assunto que não leva nada a ninguém, a lugar nenhum. Perda de tempo. Igual muitas pessoas que vão para a rede social e começam a discutir sobre política, sobre futebol. Não significa dizer que ninguém precisa deixar de acompanhar a política ou deixar de torcer para um time de futebol. Mas se está discutindo, torna-se algo tolo. Ninguém vai chegar a lugar nenhum. Esses discípulos estavam tendo discussão tola com os escribas, e logo com os escribas religiosos. E com certeza esses escribas faziam perguntas capciosas que os discípulos não tinham condição de responder. Aí vem um pai, coloca esse filho diante dos discípulos: olha, me ajuda, me socorre, expulsa o demônio do meu filho, senão ele vai sair daqui e se jogar na fogueira. E eles não puderam servir o pai. Ou seja, estavam inoperosos, despreparados. Interessante, amados, que Jesus aqui vai discorrer sobre fé. Mas antes ele chama o menino, traga ele aqui,
serve a esse pai, cura o menino. Ou seja, Jesus serviu o pai. E aí Jesus volta a falar sobre a fé. Pequena fé de vocês. Interessante, irmãos, que fé aqui não diz respeito à fé salvífica. Não diz respeito àquela fé que a pessoa precisa de um milagre. Fé aqui é a crença de que Deus pode libertar, de que Deus pode curar, de que Deus pode mudar o quadro de uma vida. Fé aqui é isso. É a fé em que nós depositamos no Senhor para Deus salvar, para Deus transformar, para Deus libertar. É essa fé que estava faltando nos 9 discípulos. E é essa fé que falta em muita gente na igreja. É fácil aplicar a fé quando você precisa de um milagre, quando você precisa de dinheiro, quando você precisa de algo que vai satisfazer você. Difícil é ter fé e acreditar que Deus vai transformar alguém, transformar uma pessoa, salvar a alma de uma pessoa. Por quê? Porque essa fé não interessa a você, o que interessa a você são os seus problemas, as suas realidades. O outro não. E a fé salvífica tem a ver com o outro, não com a gente. Desculpa falar você, perdoe-me, por favor. Nós. Parece-me que Jesus está dando uma grande lição em nós, como deu naqueles discípulos. Se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, direis a esse monte: sai daqui, vem para cá. Reparou que esse versículo que nós usamos e aplicamos em toda a realidade de fé está exatamente contido na realidade de uma pessoa que precisa de libertação. Não que a gente não vá usar a fé do tamanho de um grão de mostarda para que os montes das nossas necessidades saiam daqui para lá. Claro que sim. Mas me parece que essa fé que Jesus está falando, de um tamanho de um grão de mostarda, que faz com que um monte saia daqui para cá, está se referindo a pessoas, a libertação, a salvação. E isso é sério. Temos uma geração que usa a fé para o que deseja, mas não usa a fé para aquilo que é essencial. Gente, temos uma geração que usa a fé para alcançar sucesso, mas não temos uma geração que tem sensibilidade com a fé para alcançar pessoas. Termino. Versículo 21, para a gente terminar. Mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Jesus termina esse momento falando de 2 realidades contidas na nossa devoção: oração e jejum. Claro que Jesus não volta para o monte, mas ele termina esse momento, agora no pé do monte, irmão, dizendo: essa casta de demônio só sai com jejum e oração. O que ele quer dizer? Se não tiver devoção, não consegue. Nós temos uma geração, irmãos, que desprezou a devoção. E porque desprezou a devoção, não tem autoridade. A autoridade só vem pela devoção.
Vou repetir. A autoridade espiritual só vem pela devoção. Claro que você não precisa subir ao monte para ter devoção. Se puder, faça. Mas entra no seu quarto. Busca ao Senhor. Tenha intimidade com Ele, tenha devoção. E se prepare. Jejue. Porque Deus está esperando que você seja assim, cheio de devoção, porque tem muita gente por aí desesperada. Estamos às portas de dias em que pessoas estarão buscando socorro por tudo que está acontecendo no mundo. E a quem essas pessoas vão buscar? Os consultórios de psicologia estão lotados. Os consultórios de psiquiatras estão cheios. Muitos não têm agenda para atender. Não estou dizendo com isso que não tenha que ter. E se você precisa fazer, faça uma terapia. Eu fiz, sem dificuldade nenhuma de dizer. Mas o verdadeiro socorro para as pessoas está naqueles que vivem no monte da devoção. E você não precisa ser psicólogo, psiquiatra. Você só precisa ter devoção. O Senhor vai levar pessoas para perto de você. E que Deus use a sua vida com unção e graça. Que pessoas sejam libertas pelo nome de Jesus, pela oração que você vai fazer. Que as pessoas sejam curadas pela oração que você vai fazer. Que as pessoas possam ser transformadas pelo evangelho, pela pregação que você vai dar. Que as pessoas possam ser acalentadas do seu sofrimento, quando você simplesmente abraçá-las, simplesmente dizer uma palavra de Deus. Que você seja instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Agora, por favor, não esqueça de passar no endereço chamado quarto de oração ou monte, para você buscar a presença do Todo-Poderoso. Aleluias, glórias. Vamos ficar em pé, vamos orar. Tem hora que a gente precisa descer do monte, irmão. Tem hora que precisamos descer do monte. Tem hora que temos que ir. Uma vez orando, vou falar isso como um testemunho para edificar a sua vida. Uma vez orando ao Senhor, aqui no gabinete, sentindo a presença de Deus de uma forma maravilhosa, Deus falou aos meus ouvidos: tá bom, chega. Pode levantar, vai trabalhar. Vai trabalhar. Liga para fulano, liga para Bertano, vai trabalhar. Tem hora que vai ser assim. Deus vai ficar satisfeito com você. E vai dizer o que falou para Jesus: esse é meu filho amado, em quem tenho alegria. A Ele ouvir. Tem hora que você vai para o monte, vai para o seu quarto, vai buscar a Deus, você vai buscar, e Deus vai falar assim com você: tá bom, estou satisfeito. Você é meu filho amado, minha filha amada, agora desce. Desce, porque tem gente que precisa de você. Quero dar informação aqui para a gente orar. O corpo da irmã Genilda vai chegar aqui no templo, e o culto vai ser às 13 horas. 13 horas será o culto da irmã Genilda. Não sei se todos podemos estar aqui por conta desse momento de Covid, né? Não temos como mensurar a quantidade de pessoas, então quero sugerir que sejamos representativos, que os irmãos líderes da igreja
Os que puderem, estejam aqui para darmos espaço para a família da irmã, né? O sepultamento vai ser às 14 horas. Então, vamos estar aqui para a gente dar nosso abraço à família. Nosso abraço ao irmão Felismino. Um homem doce. Ele é tão doce, que ele se mistura à profissão dele. Vendedor de laranja lima. Claro, vendedor de laranja, mas laranja lima, doce. Que está sofrendo hoje a perda da sua esposa. Vamos orar pelo irmão Carlos também, que fez uma cirurgia. Né, irmã Fátima? Orar por ele também. Está internado. E vamos agradecer a Deus pela sua graça que não nos falta. Senhor Todo-Poderoso, te louvamos porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é grande. Apesar da glória que tens, tu se importa conosco também. Senhor, eu te louvo nesta manhã, porque não nos falta o teu consolo, não nos falta o teu alento. Senhor, às vezes não entendemos o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Às vezes questionamos e perguntamos coisas que nós gostaríamos que fosse do nosso jeito. Mas, Senhor, que não nos falte a tua mão nos conduzindo, mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo. Pai, eu oro para que essa realidade seja vívida em nosso meio. Eu oro com meus irmãos nessa manhã, para que tenhamos vida de monte e vida de pé de monte, vida de devoção e vida de serviço. Eu oro para que o Senhor enche a tua igreja de graça e de unção. Graça e unção. Graça para entender os mistérios do céu. Unção para servir quem precisa. Oh, meu Deus, consola a família da irmã que o Senhor nesta manhã a convocou. Console o coração do irmão Felismino. Senhor, cuida do irmão Carlos naquele hospital. Senhor, cure ele. Traga-o de volta para sua casa e para a casa do Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E obrigado, Senhor, por estar aqui. Queremos te adorar, te louvar, te bendizer, porque o Senhor conta conosco. Pode, Senhor, nos usar. Pode nos usar, Senhor. Pode nos usar com graça, com unção, para abençoar pessoas. No nome de Jesus. Senhor, repreende de nós esse espírito inoperante. Repreende esse espírito inoperante, Deus. Torna-nos, ó Deus, uma igreja operante no teu espírito, cheia de autoridade e poder. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vou pedir para você não ir embora agora. Vou pedir aos irmãos do mistério, eu vou prestar aqui. Vamos cantar mais um cântico, vamos adorar. Vamos subir um monte, vamos adorar. Depois a gente vai embora. Terminamos até um pouquinho mais cedo.